Bom, galera, então vamos resolver mais alguns exercícios de física envolvendo dilatação térmica, para a gente fixar o nosso assunto. Tá? Em um laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica, à medida que sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Okay? Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é... Então vamos lá, ele está atrás do alfa. Tá? É o coeficiente de dilatação linear. Bom, está aqui meu gráfico. No eixo X eu tenho a temperatura. E no eixo Y eu tenho o comprimento em milímetros. Tá certo? Bom, quando a temperatura era 10, o comprimento era 800 da barra metálica. Quando a temperatura chegou em 110, o comprimento foi para 801. Isto é, teve uma variação de 1 milímetro. Numa variação de temperatura de 100 graus Celsius. Bom, como é que é a nossa formulinha de dilatação térmica linear? Delta L é igual a L0 vezes o alfa, que eu estou procurando, multiplicado pela variação de temperatura. O meu delta L saiu de 800 para 801, variou 1 milímetro. Tá? Bom, para eu passar de milímetro para metro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Esta é a minha variação de comprimento. Foi 1 milímetro. De 800 para 801, 1 milímetro. Vezes o L0. Bom, no início do fenômeno, da observação do fenômeno, que era 10 graus Celsius, a barra tinha quantos metros? 800 milímetros. Né? 800 milímetros. Passando para metro, multiplica por 10 a menos 3. Então, 800 vezes 10 a menos 3. Vezes o alfa, que eu quero saber, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? 110 menos 10. A variação de temperatura, então, daqui para cá, a variação de temperatura, na verdade, é 100 graus Celsius. Está aqui a variação de temperatura. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então eu vou botar 100 lá. Também, 100. Eu quero o alfa, né? Bom, o que acontece com esse 10 a menos 3 de cá com 10 a menos 3 de cá? Corta. Bacana. Então o que acontece? Eu vou agora passar o 800 vezes 100 dividindo. E eu posso escrever isso assim, ó. Quer ver? O alfa será igual. Aqui é 1, né? Sobre 800 vezes 100. Tá certo? 1, 2, 3, 4. Que é 8 vezes 10 a quarta. 8 vezes 10 a quarta. Bom, vou dividir agora o 1 por 8. Vai, 0,125. 0,125. Então, olha só. Isso aqui vai dar 0,125. Tá? Bom, esse 10 a quarta estava embaixo, eu posso passar para cima negativo. 10 a menos 4. Tá? Se eu deslocar essa virgulinha para cá para o 1, eu vou ficar com alfa é igual. Eu posso passar essa virgulinha para cá. Ó. Vai ficar 1,25. Só que eu andei uma casinha aqui, somo uma aqui também no expoente. Fica 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então está aqui resolvido o meu coeficiente de dilatação. Resolvida mais uma questãozinha aí. Bacana? Ok, vamos a mais um probleminha aí de dilatação térmica. Vejam lá. A figura mostra um balanço AB suspenso por fios, presos ao teto. Os fios têm coeficiente de dilatação A, esse fio A, 1,5 vezes 10 a menos 5, Kelvin a menos 1. E alfa B, isto é, coeficiente de dilatação térmica do fio B, que é esse aqui, 2 vezes 10 a menos 5 vezes Kelvin a menos 1. E comprimentos LA e LB. O balanço é esse aqui, né? O balanço é esse. Este é o balanço. Respectivamente na temperatura T0. Então os dois estão na mesma temperatura T0. Considere LB igual a 72 centímetros. Então esse comprimento aqui, ó, é 72 centímetros. 72 centímetros. Calcule LA
para que o balanço permaneça na posição horizontal em qualquer temperatura. Então vamos lá, vamos analisar o problema. Então aqui eu tenho um cabo de comprimento 72 e outro cabo que eu não sei o comprimento. O fato é o seguinte, eles estão na mesma temperatura. Se eu aquecer, ok? Qual será o valor de LA para que, ao ocorrer dilatação tanto do LB quanto do LA, dos dois cabos, eu permaneça paralelo ao solo? Isto é, não pode, essa ponta B não pode ficar mais abaixo, nem a ponta A mais abaixo. Tem que permanecer paralelo ao solo. Acontece que os coeficientes de dilatação linear são diferentes. Então o que acontece? Esse aqui vai sofrer uma dilatação e esse vai sofrer uma dilatação. As duas dilatações têm que ser iguais. As variações de comprimento têm que ser iguais. Se elas forem iguais, eu garanto que o balanço permanecerá paralelo ao solo. Então as duas dilatações de comprimento têm que ser iguais. Mas como os coeficientes de dilatação linear são diferentes, qual seria então o comprimento LA? É essa a pergunta do problema. Então, olha só, na verdade, a variação de comprimento ΔLA tem que ser igual à variação de comprimento ΔLB, para que o balanço permaneça na posição horizontal em relação ao solo, para qualquer temperatura. Como é que eu escrevo ΔLA? ΔLA é o comprimento LA inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica deste cabo aqui. Qual é? É 1,5 vezes 10 a menos 5 kelvins. Vezes a variação de temperatura que eu vou submeter, que tem que ser a mesma variação de temperatura desse cabo aqui. Como é que eu escrevo a dilatação térmica linear deste cabo aqui? ΔLB será o L0, o LB 0, né? 72, vezes o coeficiente linear B, que é 2, vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a mesma do LA. Ok? Pronto. Repare bem, com esse 10 a menos 5, com esse 10 a menos 5 eu posso cortar. Esse ΔT, que é a variação, eu posso cortar também. Eu vou isolar o LA. O LA, que é o que eu estou procurando, é igual a 72 vezes 10 vezes 2, 72 vezes 2, dividido por 1,5. Vamos fazer essa conta aí. Ok? Vamos lá. 72 vezes 2. 72 vezes 2. 144. Aqui dá 144. 144. Dividido por 1,5. Dividido por 1,5. 96. Ah, certo. Ok, então dá 96. 96 o quê? Centímetros. Então pronto, mais um probleminha aí de dilatação térmica resolvido. Então para que permaneça na horizontal o balanço, isto é, paralelo em relação ao solo, é necessário que o comprimento LA seja 96. Isso ocorre porque os coeficientes de dilatação térmica dos cabos são diferentes, ok? Ok, pessoal, vamos a mais um problema interessante, fácil de ser resolvido. Basta verificar as fórmulas de dilatação linear e volumétrica. Vamos lá. Eu vou ler o enunciado, depois a gente vai discutir cada alternativa desse problema. Um recipiente de vidro, cujas paredes são finas, contém glicerina. O conjunto se encontra a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do vidro é 27,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Se a temperatura do conjunto se elevar para 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o nível da glicerina no recipiente, letra A, baixa
porque a glicerina sofre um aumento de volume menor do que o aumento na capacidade do recipiente. Se eleva porque a glicerina aumenta de volume e a capacidade do recipiente diminui de volume. Se eleva porque apenas a glicerina aumenta de volume. Se eleva apesar da capacidade do recipiente aumentar. Permanece inalterado, pois a capacidade do recipiente aumenta tanto quanto o volume de glicerina. Bom, primeira coisa, vamos ver o seguinte. Eu tenho aí um recipiente de vidro cujas paredes finas contêm glicerina, né? O coeficiente de dilatação linear do vidro, qual é a formulinha da dilatação linear? ΔL é igual a L0, que multiplica alfa vezes ΔT. Ok? E ele diz que é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, volumétrica, então ΔV é igual a V0, que multiplica gama, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica, diferente do linear, tá, ok? Vezes ΔT. Tá certo? Então, olha só, veja bem, a variação é proporcional ao coeficiente de dilatação linear. E a variação volumétrica é proporcional ao coeficiente de dilatação volumétrica. Tá certo? A variação de temperatura é igual para os dois. Tá certo? Então dá para verificar o seguinte, que tanto o vidro quanto a glicerina, dá para verificar que tanto o vidro quanto a glicerina sofrerão dilatações, uma linear e outra volumétrica. Então veja a letra D. Como ela vai sofrer dilatação volumétrica, ela vai se elevar apesar da capacidade do recipiente aumentar. Tá certo? Todos os dois terão aumentos. Portanto, a letra D é que está correta. Bacana? Letra D.